Oi, tudo bem? Meu nome é Davi. Eu vou apresentar uma linguagem de programação que eu desenvolvi chamada Aurora Logo. O nome Aurora é em homenagem à minha filha e essa linguagem de programação ela tem como objetivo ser usada para ensinar crianças, né, a programar. E ela é baseada na linguagem Logo, que é uma linguagem que foi criada na década de 60 pelo time do Seymour Papert lá no MIT, nos Estados Unidos. Essa é a página do projeto, está hospedado no GitHub. Eu ainda não tenho a página, vamos dizer assim, user-friendly do programa, mas eu acho que com isso aqui, quem já tem pelo menos um pouquinho de familiaridade com programação, com desenvolvimento, vai conseguir abrir o projeto, executar e assim por diante, né? Então, aqui na página do projeto, do lado direito, vou aumentar um pouco a fonte. Nós temos as releases, então a versão 1 já tem uma versão anterior, mas agora a versão 1 estável. Vou fazer o download dela, é um arquivo .zip. Depois de baixado, é descompactado, entra na pastinha e aí a gente tem um arquivo .jar porque o programa foi feito em Java, tá? Ainda vai ter um instalador também mais para público em geral, para facilitar a execução, facilitar a abertura do programa. Mas atualmente é assim que está, a versão 1. Então, clicando duas vezes, o programa ele vai ser carregado. Ele é um ambiente de desenvolvimento. A ideia não é criar programas reais, vamos dizer assim, mas sim ser um ambiente para aprender programação, como eu já disse. Aqui ele já está numa configuração modificada, mas quando a gente abre ele pela primeira vez, é essa carinha dele, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem a área de desenvolvimento, né? Que é onde a gente vai escrever o código. Embaixo tem a área de saída, que em alguns programas é chamado, em alguns ambientes é chamado de console. E do lado direito, o lado onde a tartaruga está e ela vai fazer os desenhos que a gente vai poder comandar ela a fazer, tá? Essa aqui é a configuração inicial, então a tartaruga é colorida como um arco-íris, o ambiente é a parte de desenvolvimento de escrita de código do lado esquerdo e a saída em branco. Então, eu vou apresentar primeiro o ambiente, depois eu vou mostrando alguns exemplos de código que também já estão prontos. Então, nós temos menu arquivo, menu editar, executar, os temas e a ajuda. No arquivo, como a maioria dos programas, um novo, um abrir, um salvar e um salvar como. Trabalha com um arquivo por vez. A ideia é não ser uma coisa muito confusa para quem está aprendendo a programar, porque normalmente os ambientes eles têm muitas opções, então eu tentei que ficasse da forma mais enxuta possível e com funcionalidades que facilitem o desenvolvimento, que ajude mais o usuário do que deixe confuso. Então, editar, desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, copiar texto formatado. Se você quiser copiar o texto daqui e colar no Word, por exemplo, ele vai junto com a formatação. Procurar, substituir, ir para a linha, aumentar fonte, diminuir fonte, fonte padrão. Eu vou carregar um exemplo só para mostrar essas funcionalidades. Então, eu vou maximizar a tela. Então, aqui são exemplos de código onde eu explico como as principais instruções funcionam. Então, a gente pode aumentar o tamanho do texto para a gente ver o que está acontecendo. Essa área de código ela pode ser redimensionada, tanto a área de código como a área de saída. E aqui a gente vai programar, vai salvar os arquivos e assim por diante. Temos alguns atalhos, né? Tem ferramentas de procurar, são clássicas, né? Procurar alguma coisa dentro do código, procurar e substituir, que é outra ferramenta muito útil, ir para alguma linha específica, se a gente tiver um arquivo de código um pouco extenso, aumentar e diminuir fonte, que é o que eu fiz, que a gente pode, os atalhos é Ctrl mais, Ctrl menos, ou então usar os botõezinhos, e o Ctrl zero vai trazer a fonte para o tamanho padrão novamente. Antes de mostrar o executar, nós temos também a possibilidade de escolher temas, né? Um tema escuro para o ambiente de desenvolvimento.
que é padrão hoje em dia nas ferramentas de desenvolvimento de software, o tema claro. A gente pode trocar a cor da tartaruga. Então, temas, cor da tartaruga. A gente pode trocar a cor da tartaruga. E a área da saída vai acompanhar a cor da tartaruga. E se quiser voltar a tartaruga para o modo padrão, a tartaruga arco-íris está ali naquele menu também. Na barra aqui de ferramentas, né? Novo arquivo, abrir, salvar, salvar como, desfazer, refazer, aumentar, diminuir, deixar o texto do tamanho padrão. Limpar, que seria para resetar a execução do código, porque sempre que o código é executado, o último estado da tartaruga vai ficar registrado aqui na tela, já vou mostrar. Um botão para executar, um botão para executar passo a passo, para você executar e poder caminhar passo a passo na execução, e um botão de executar automaticamente, como se fosse uma animação. Aqui do lado direito, a gente tem um botão de atalho para a cor da tartaruga, que eu acabei de mostrar no menu, um botão para mostrar a grade na área de desenho e um botão para mostrar um eixo. Por padrão, a tartaruga vai andar num plano que simula um plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante, com x crescendo para a direita, decrescendo para a esquerda, e y crescendo para cima, decrescendo para baixo, é a origem no meio, no centro. Mas a gente pode mudar também o sistema de coordenadas ao clicar nesse botão, que já vem pressionado por padrão, que a gente vai trazer então o sistema de coordenadas gráfico, baseado nas APIs, nas bibliotecas de desenho que a maioria das linguagens de programação fornece, onde a origem, né, ela é no canto superior esquerdo, x cresce para a direita, y cresce para baixo, é o inverso do plano cartesiano normal, e a gente tem a parte negativa fora da tela e a parte positiva fora da tela, a parte negativa do x e a parte negativa do y fora da tela. A gente pode arrastar o plano e a régua aqui dos valores ela acompanha. Pode dar zoom ou remover o zoom ou ir para o zoom padrão. Aqui do canto esquerdo a gente tem essas opções. E essas opções também são acessadas via mouse. Eu vou voltar para a representação em plano cartesiano. Então, pelo mouse, segurando o Shift e rodando a rodinha do mouse para cima, a gente vai para cima, rodando a gente vai para baixo. Segurando o Ctrl, vai para a esquerda e vai para a direita. E segurando o Alt, a gente consegue dar o zoom ou remover. A gente tem um zoom de 10% até um zoom de 1000%. Tá? Aqui do lado esquerdo, como eu disse, vem a área de código e eu vou executar esse primeiro aqui. Na verdade, eu vou criar um novo e eu vou aumentar um pouco a fonte aqui também para a gente poder ver a tartaruga atuando. Eu vou trocar a cor dela para uma cor um pouco mais sóbria, um azul, e vou fazer alguns comandos aqui. A ideia da linguagem Aurora Logo é que ela seja o mais próximo possível da linguagem natural. É lógico que em algumas situações, como é uma linguagem de programação, a gente não cabe escapando de alguns formalismos, mas na maioria dos lugares onde eu consegui colocar uma coisa mais próxima ao português brasileiro, foi utilizado. Então, por exemplo, se eu quero caminhar, fazer a tartaruga andar, vou dar um pouco de zoom aqui nela também, 100 pixels para a direita. Então, vá para a direita em 100. E cada instrução termina com um ponto final, ao invés de terminar com um ponto e vírgula, como na maioria das linguagens de programação. Quando a gente clica nesse botãozinho aqui que é o executar, a tartaruga ela vai para a direita. Percebam que aqui ela forma uma linha preta, que é como se ela estivesse desenhando com o rabo dela. Tem um pincel pendurado, essa que é a história, né? A parte lúdica. A gente tem um pincel pendurado no rabo dela e ela fez esse desenho para cima. E eu posso continuar a partir daquele ponto a continuar fazendo desenho. Agora, sempre que eu clicar no executar, todos os comandos vão ser executados de novo do zero. Então, vai para a direita em 100, vai para cima em 100. Então, ela foi para a direita em 100 e foi para cima em 100. Se eu quiser completar esse quadrado, vá para esquerda em 100 e vá para baixo em 100.
Clicando no executar novamente, a tartaruga então fez esse caminho de vai ir para a direita em 100, para cima, para a esquerda e para baixo em 100, formou então um desenho de um quadrado. Eu posso também instruir ela a ir a uma coordenada específica. Então, por exemplo, se eu quiser que ela venha nesse ponto aqui, que é 60 em x, 60 em y, a partir do ponto que ela está, vá para 60,60. 60 em x, 60 em y. E ela vai para esse ponto sempre desenhando. Às vezes a gente quer movimentar a tartaruga sem que ela desenhe, então a gente usa a instrução levantar pincel. E a partir daqui, vamos dizer que eu vou movimentar ela para a coordenada 120 em x, 60 em y, vá para. Ou vou andar com ela para a direita. Vá para direita em 100. Ela vai então para a direita em 100 pixels, sem fazer o desenho. Na hora que eu quero voltar, que eu quero mandar ela fazer os desenhos de novo, eu comando abaixar pincel. E a partir daqui, se eu mandar ela ir para baixo, por exemplo, vá para baixo em, em 60, né? Cada quadradinho desse tem 20 pixels de lado. Aqui parece que tem mais porque está dado o zoom, mas o tamanho absoluto é 60. Vá para baixo em 60 não, é 20. Ela veio para baixo. Tem várias outras opções que podem ser aplicadas à tartaruga. O desenho que é feito no momento, ele pode, se clicar com o botão direito do mouse, a gente pode salvar. A gente pode também resetar a posição, que é centralizar de novo o desenho e voltar o zoom ao padrão. E a partir daqui também existem vários outros, uma diversidade, uma quantidade bem grande de comandos que a gente pode usar para comandar a tartaruga. A linguagem ela permite a criação de variáveis, a criação de funções, inclusive funções recursivas, arrays associativos e assim por diante. Para apoiar quem está aprendendo, existem diversos exemplos no menu de ajuda. Então, exemplos, comece aqui, onde eu conto a história da linguagem, e depois vários tópicos. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, em opções do pincel, a gente tem, vou clicar para fazer o desenho, vou dar um zoom. Então, veja, fiz uma reta aqui. Primeiro levantou o pincel, foi para a coordenada 100, 100, que é essa aqui, abaixou o pincel e foi para 200, 200, fez essa linha preta. Depois eu troquei a cor para essa cor 0099cc, que é um azul, e fui para baixo. Depois troquei a cor de novo para um laranja e tem tudo isso explicando aqui um laranja com 55, esse valor em hexadecimal, no canal de alfa. Então ele tem uma transparência aqui. Depois trocou de cor de novo, fez outro desenho, desenhou dois quadrados, linhas com diversas grossuras e linhas com três estilos, o tracejado, o pontilhado e o contínuo. Como eu disse, a gente consegue, eu vou abrir um exemplo um pouco maior agora, a gente consegue, aqui no caso são vários comandos, né? A gente consegue ver a execução ou no final, então isso aqui foi todo desenhado pela tartaruga, ou a gente pode clicar no botão executar passo a passo e andar passo a passo na execução com esse slider aqui em cima, com esse componente deslizante, ou ir passo a passo aqui, ir para o último, para o primeiro, andar passos para a direita, para a esquerda ou parar a execução. Ou então a gente pode correr a execução automaticamente e aqui nesse segundo slider a gente configura a velocidade aproximada em quadros por segundo. Então, aqui a tartaruga fazendo o desenho, aqui desenhando esse reticulado, essa matriz aqui. Ok? Em relação à ferramenta de escrita de código,
As opções de procurar substituir, elas são acessíveis aqui também, usando os atalhos Ctrl F, que é a de busca. Então vai aparecer uma versão daquele diálogo de busca aqui na parte de baixo, e Ctrl H, que é a de buscar e substituir. Com ESC ela é fechada. Ctrl U, a ferramenta para poder jogar o código hexadecimal de uma cor no editor. Então, para a gente não precisar ficar decorando. O que mais? O depurador, que eu não mostrei. A ferramenta possui uma espécie de depurador que vai mostrar o status, os dados da tartaruga no momento. Então, onde ela está em X, onde ela está em Y, qual que é o ângulo que ela está, qual que é a grossura do pincel, o estilo do pincel, qual que é a forma atual que está sendo desenhada, qual que é a cor do pincel, a cor do preenchimento, a cor do fundo, se ela está desenhando ou não, se o pincel está levantado ou se ele não está levantado. E aqui as variáveis que foram criadas estão sendo processadas nesse passo. Se a gente continuar a execução, a gente vê que todas essas variáveis vão sendo alteradas de acordo com o que a tartaruga vai fazendo. Vários comandos são permitidos, né, como eu já disse. E vou mostrar alguns de desenho aqui, desenhando segmentos, quadrados, retângulos e retângulo de canto arredondado. Então a gente tem as instruções de desenho, nós passamos os parâmetros e fazemos o desenho, e o desenho é feito. Desenho de círculo, arcos e elipses. Então, um círculo, uma elipse e os arcos. Polígonos, polígonos regulares e estrelas. Polígonos regulares, as estrelas e os polígonos livres, né, com 3 ou mais pontos, 3 ou mais vértices. Desenho de curvas, curvas quadráticas e curvas cúbicas do tipo Bézier. Então, essa aqui é uma curva quadrática, que ela tem um ponto de controle, que não está aparecendo aqui. Se eu quiser que aparece, eu informo mostrando controles para essa aqui, né? E vai aparecer onde está o ponto de controle dela, que no caso é na coordenada 20 em x, 200 em y, que vai criar essa curvatura. E essa é uma curva cúbica. A gente tem 2 pontos de controle. Ainda no desenho a gente pode fazer o desenho de caminhos, que a gente inicia o desenho de um caminho e depois pode ser preenchido ou não. Então isso aqui, desenhar caminho, e aí as instruções para fazer o caminho. E a gente pode também acessar os atributos da tartaruga. A tartaruga tem vários atributos, né? Todos esses que aparecem aqui no depurador. Aí vai aparecer aqui na saída porque é a instrução escrever, né? Escrever um valor na saída, pulando linha, ele vai pular linha cada vez que escrever. Então, nesse momento, a tartaruga tem esses dados aqui como atributos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, quem quiser aprender, não é difícil, é só seguir basicamente os exemplos que estão apresentados aqui, onde eu mostro praticamente quase todos as funcionalidades. Então, mostrando outros exemplos aqui um pouco maiores, né? Como aquele que eu mostrei agora há pouco. Esse aqui agora é um exemplo que faz mais alguns desenhos. A gente pode executar também passo a passo. Diminui um pouco a velocidade. Um outro exemplo é plotar as funções seno e cosseno. Olha lá, função cosseno, função seno. A gente pode ver sendo executado também. Em todas as instruções, que na verdade o que eu estou fazendo é pegando um valor, usando a função seno, assumindo que esse valor é um ângulo, e eu ploto ele para gerar o seno e o cosseno. Então aqui no x eu estou considerando que é o ângulo,
E no y é o valor do seno ou o valor do cosseno, que no caso está plotando o cosseno agora. E o quarto exemplo é a representação da série de Fibonacci. Representação bem clássica, na verdade. Então, olha lá, a série de Fibonacci sendo representada aqui. Tem algumas falhazinhas aqui, porque já vem a parte de precisão, né? Mas, de modo geral, a gente consegue fazer diversas simulações aqui e o objetivo é tentar ajudar os alunos que têm sempre uma grande dificuldade em aprender programação, talvez de uma forma um pouco mais lúdica, a gente consiga resultados um pouco mais satisfatórios. Tudo bem? Acho que é isso. Aqui tem o sobre, falando da linguagem, tem uma foto da minha filha. A versão é 1.0 e eu pretendo continuar o desenvolvimento para ir melhorando a linguagem, criando novas funcionalidades, mas também sem inchar demais a ferramenta, porque aí também vira um monstro, né? E a ideia não é essa, a ideia é ser uma coisa simples sempre. Tudo bem? Muito obrigado, espero que seja útil. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me contactar pelo próprio GitHub. Lá tem a parte para enviar bug, enviar mensagens e assim por diante. Ou aqui pelo comentário do vídeo no YouTube. Tudo bem? Obrigado, até mais.